Hoje eu quero falar com você que tem um perfil analítico, um perfil estratégico, acelerado. Se a sua mente não para. Se você já tentou meditar e pensou, isso não é para mim, ou teve alguma dificuldade nesse sentido, essa conversa é exatamente para você. Hoje eu não vou falar para você parar tudo, largar sua carreira ou mudar quem você é. Pelo contrário, hoje eu vou te explicar como o beach tênis me ajudou na minha alta performance e como um esporte focado também te ajuda a recuperar a sua alta performance. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu ajudo profissionais que estão à beira de burnout, profissionais que já são financeiramente bem-sucedidos, que têm uma carreira sólida, porém não encontram propósito. E sim, meu objetivo é falar para você que dinheiro e propósito podem sim caminhar juntos. Muitas pessoas querem abandonar tudo, querem largar o emprego, vender seu negócio, sumir do mapa. Por quê? Porque não estão encontrando propósito no que estão fazendo. E o meu objetivo é ensinar você a recuperar a sua alta performance. Você que já é um profissional bem-sucedido, um profissional de alta performance. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre como o beach tênis mudou o meu jeito de pensar e sim, me ajuda a recuperar a performance, muitas das vezes em momentos que eu estou bastante nervosa, bastante estressada. De novo, curiosamente, o beach tênis ele me ajuda a parar a mente, a desligar daquilo que está me preocupando tanto. Por quê? Porque eu tenho que manter uma atenção focada. Pessoas analíticas e estratégicas, elas vivem muito no córtex pré-frontal. Planejam, antecipam, analisam, resolvem problemas o tempo inteiro, ou seja, você não tem descanso mental. O problema é que esse tipo de mente, ela não descansa sozinha. Ela não se silencia só porque você manda. Você não fala assim, hoje eu quero desligar um pouco e vou meditar. Eu quero desligar, eu quero parar de pensar. Não acontece assim. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você senta, às vezes, para meditar ou fazer alguma coisa que mereça a sua atenção focada naquele momento, muitas vezes acontece o oposto. A mente acelera mais. Começa a lista de tarefas, decisões, demandas, problemas. A mente simplesmente não para. E aí o que acontece? Surge a culpa. Se eu não consigo meditar, se eu não consigo parar, tem algo errado comigo? A gente se pergunta isso. E eu te digo, não tem. O que acontece é que esse perfil, assim como o meu, um perfil analítico, um perfil estratégico, precisa de desconexão ativa, não passiva. O burnout, ele não acontece porque você pensa demais. Ele acontece porque você não sai do modo de pensamento. A mente analítica, ela entra em exaustão quando não há transição. Você passa do trabalho direto para casa, de casa para o celular, do celular para mais estímulo, e mais atividade, e mais demanda, e mais. E de repente você não para. Então o cérebro, ele não entende que o dia acabou. Pelo contrário, ele acredita que ainda precisa reagir, responder, resolver. E sem esse desligamento, o sistema nervoso ele entra em modo prolongado de alerta. E aí vem cansaço mental, irritação, perda de prazer, queda de criatividade, sensação de esvaziamento e também sensação de falta de propósito. Eu tô te falando isso de carteirinha porque eu sou assim. Eu sou dessa forma, minha mente está ligada o tempo todo e isso nos causa uma fadiga emocional absurda, porque o nosso cérebro ele entende que tem que estar pensando o tempo todo. E é aí que você precisa usar técnicas inteligentes de desconexão. Pois é, foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o beach tênis entrando na minha vida. O beach tênis ele me ofereceu algo em que eu não encontrava em outros lugares. Presença sem esforço. Mas, Cláudia, jogar beach tênis não é fácil, você precisa do esforço. Sim, do esforço físico, tá? Mas o mental, ele tem que estar ali, presente, focado.
E é nesse momento que eu desligo das minhas atividades. Quando você está em quadra ou fazendo alguma coisa que você goste muito, você simplesmente não pode ficar divagando. Ou você está ali, ou você erra a bola. O seu corpo se move, a respiração muda, o foco se ajusta, o raciocínio continua. Mas agora o serviço é no presente e não ruminação de pensamento. É isso mesmo. E isso é ouro para o cérebro. Do ponto de vista neurocientífico, diminui o cortisol, aumenta a dopamina saudável, ativa a coordenação motora e foco, tira o cérebro do looping mental, dessa questão de pensamento o tempo todo, e cria sim um descanso cognitivo real. E é nesse espaço que a mente descansa. Não porque está vazia, pelo contrário, mas porque você fica integrado ao corpo. Exatamente isso. Depois dos jogos, por que eu gosto tanto? Já fazem 4 anos para mais que eu jogo beach tênis e isso mudou o meu jeito de me relacionar com a minha mente. Sim, eu preciso desse tempo para mim, eu preciso desse tempo para o meu raciocínio. Depois das práticas do beach tênis, eu volto realmente diferente, não mais cansada, mas oxigenada mentalmente. É isso mesmo, é onde a minha mente respira. Ideias surgem espontaneamente, as decisões ficam mais claras, sensação de peso diminui muito. E isso não é coincidência. É o cérebro que sai do modo sobrevivência e entra no modo de criação. A criatividade, ela não nasce da pressão, ela nasce sim do alívio. Então, o burnout, ele não é uma coisa gigante que acontece na sua vida. Eles são pequenas ações, são micro traições que você vai fazendo no seu dia a dia que te levam à estafa mental. E no meu caso, o beach tênis como um esporte de alta precisão, um esporte onde eu tenho que estar focado o tempo todo, me trouxe o descanso mental que eu precisava. Eu tô fazendo outro tipo de estratégia quando eu tô jogando. Eu faço estratégia de jogo, eu faço estratégia de ponto, estratégia de movimentação em quadra e é totalmente diferente. Se eu não estou ali mental, a bolinha simplesmente passa. E isso é o grande lance. Eu preciso estar focada ali. Então, quando a gente fala da grande virada de consciência, a gente está falando sobre desconexão. E a desconexão, ela não é fugir da vida. Pelo contrário, é permitir que o sistema nervoso se reorganize. Para quem tem uma mente analítica, como nós, né, que tem esse perfil comportamental, desconectar não significa silêncio absoluto. Significa simplesmente trocar o tipo de demanda. É isso mesmo. O jogo, o esporte, o movimento consciente, eles se tornam portas de acesso à presença. É exatamente isso que eu estou te falando. Eu escolhi essa modalidade, mas você pode escolher qualquer outro tipo de esporte, qualquer outro tipo de atividade que precise da sua concentração 100%. É a maneira sim que o seu cérebro desliga e você volta a dizer para o seu sistema nervoso que tá tudo bem, que você tá no controle, que ele precisa de um respiro. E isso, essa coisa toda de você estar consciente dentro de um esporte, dentro de uma atividade que te faça bem, ele não te afasta de alta performance. Pelo contrário, ele sustenta a alta performance. Muitas pessoas acabam confundindo alta performance com produtividade, com alta demanda de produtividade. E isso eu chamo de produtividade tóxica. É quando você faz sem o respiro, sem o descanso mental que você precise. Então talvez você não precise parar tudo, pelo contrário, você só precisa encontrar uma forma certa de desconectar. E no meu caso, eu estou trazendo sim o relato do beach tênis porque foi o que aconteceu comigo. Recentemente eu fiquei parada por um mês, fiz uma lesão na perna e precisei parar. E aí eu vi o quão difícil é deixar de estar concentrada no jogo. É muito complicado porque nós não descansamos mentalmente. Então para mim foi o beach tênis, mas para você pode ser qualquer outra atividade que te traga sim para o corpo, para o presente, para o agora.
Então a alta performance, ela não é uma força contínua. Pelo contrário, é saber quando sair do pensamento para você poder voltar mais inteiro. E às vezes a maior lucidez, ela nasce quando a mente para de tentar controlar tudo e o corpo assume o comando. Eu costumo dizer que descansar o corpo, ele é mais fácil. Você simplesmente senta ou deita ou enfim, toma um banho e tá tudo certo. Agora, a mente é muito mais difícil. Uma pessoa com perfil analítico, a gente simplesmente não para. Não é simplesmente chegar na sexta-feira à tarde, desligar o botãozinho e falar assim, agora eu não vou mais pensar no trabalho. Não, não é só o trabalho. São todas as outras demandas que acontecem na sua vida que você fica pensando. E isso sim nos traz uma ansiedade absurda. Por quê? Porque a mente ela nos tira do momento presente. Ela quer que você pense ou no passado ou no futuro. O momento presente para ela simplesmente não existe. Então, por isso que eu falo que um esporte, uma atividade que você precisa de concentração, te traz sim para o momento presente e te conecta corpo e mente, corpo e cérebro, descansando dos pensamentos agitados que você tem. Muitas das vezes a gente falta criatividade, falta estratégia, porque a gente não consegue enxergar a realidade como um todo. A mente analítica, como está pensando o tempo todo, ela está o tempo todo mirabolando alguma coisa. E aí sim, falta às vezes criatividade, porque a gente fica tanto num determinado problema que a gente não vê saída, a gente não vê solução. Quando você simplesmente faz uma atividade onde você para e deixa de pensar nos problemas, você encontra a solução. Cláudia, mas é simples assim? Não, não é simples, mas é um hábito. É um hábito que você pode treinar a sua mente dessa forma. Então se dedique a um esporte que talvez faça sentido para você, ou uma atividade que precisa da sua atenção focada, simplesmente para você deixar de pensar ou no futuro ou no passado. Esteja no momento presente, que é no momento presente que as coisas acontecem. E comigo acontece muito essa questão da criatividade. Às vezes eu vou para um jogo, né, com um determinado problema ou com uma determinada demanda. Quando eu volto, eu vejo o problema de outra forma. Eu estou muito mais criativa, eu consigo pensar com mais clareza e com mais estratégia. Por quê? Porque eu consegui desconectar do problema. Ai, Cláudia, mas é fácil? De novo? Não, não é fácil. De novo, não é um botãozinho que você aperta. Mas o esporte, ele te traz isso, ele traz essa desconexão dos problemas. E aí sim, para você dar um passo atrás do abismo do burnout, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então faça alguma coisa prazerosa, faça alguma coisa que traga sentido para você naquele momento. Tire um tempinho só seu, faça disso uma rotina. Coloque na agenda esse compromisso com você. Quando você faz isso e começa essa prática de desconexão mental, os pensamentos eles fluem de uma forma mais leve e de uma forma mais concisa realmente. Quando a gente está muito no emocional, muito no emocional, às vezes a gente não vê saída. Então, coloque isso na razão, traga a razão para o momento presente, traga isso para o plano onde você consiga mentalizar, consiga pensar em resultados possíveis. O esporte faz isso com você. Então você não vai deixar de ter alta performance por separar um tempinho na sua agenda para fazer um esporte. Pelo contrário, você vai recuperar a sua alta performance. E você é um profissional que no momento se sente desconectado de si mesmo, talvez você esteja tanto nesse mundo mental, nesse mundo de problemas, de correria, de falta de visualização de resultado, que está sim te trazendo para um estresse emocional absurdo. Então você precisa procurar formas de fazer com que isso seja mais leve na sua vida. A partir do momento que você começa a entender que sim, essa atividade de desconexão ela é extremamente importante para que você pense com mais clareza, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais palpáveis de serem resolvidas.
Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixa um comentário para mim. Escreve para mim nos comentários qual o esporte que você pratica. E se você não pratica ainda, já escolhe um para começar a semana que vem, para começar amanhã, mas comece. Não pare. Não deixe que sua mente entre num estado de te levar sim para um burnout. O burnout é um assunto muito sério, que precisa ser tratado com muito respeito, com muita consciência, mas com muitas ações. E uma das ações que pode te ajudar a dar um passo atrás ao burnout é o esporte, é uma atividade focada. De novo, eu não tenho nada contra a meditação, mas para mim realmente é muito difícil por eu ser uma pessoa agitada. Sim, meditação ela é excepcional, ela é excelente, ela é sim o que realmente a gente precisa. Porém, para o meu perfil analítico, eu tenho sim uma grande dificuldade. E o beach tennis me trouxe essa conexão com o meu corpo, com a minha mente e principalmente essa conexão com o momento presente. Então, pratique, veja, sinta como é fazer alguma coisa de atenção focada. Você vai ver que você vai ter resultados incríveis na sua vida. E sim, existem formas de você recuperar a sua alta performance sem estar mais ocupado. Pelo contrário, tire um tempinho para você, tá bom? Então já compartilha esse vídeo, curte, assina o canal para que eu faça mais conteúdos para você. E eu estou preparando muito mais conteúdos, muito mais coisas que estão por vir, tá bom? Por hoje é só, fique com essa ideia e com essa lição realmente de procurar alguma coisa para que te faça descansar mentalmente, tá bom? Gratidão pela sua atenção, pelo seu tempo precioso aqui comigo e até uma próxima!